Então você abra a sua Bíblia. Eu já expliquei semana passada, mas a gente vai sempre explicar isso, que esse é um tempo para nós fazermos o estudo bíblico. É um pouco diferente do que acontece nos domingos. Nos domingos nós temos uma mensagem, né? Hoje a proposta é, todas as quartas-feiras, nós estudarmos, fazermos um estudo bíblico. É um pouco diferente, nós usamos, lógico, usamos também a Bíblia, né? Mas é um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer nos domingos. Então, o que é importante? O que é importante é você ter a sua Bíblia, para você estudar juntamente conosco. Então, você abra a sua Bíblia lá na carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, ok? Efésios capítulo 1, e nós vamos ler hoje os 3 primeiros versos, tá? Nós vamos ler o capítulo 1, primeiro verso, segundo verso e o terceiro verso. Você pode acompanhar na sua Bíblia, e eu vou ler daqui, e aí você já vai pensando em algumas coisas que nós temos aí nesse texto. Então o texto nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Então é isso esses 3 versos que nós vamos estudar hoje. Nós já estudamos, semana passada, o primeiro verso. Então eu vou fazer uma rápida passagem por esse primeiro verso, primeiro versículo. Vamos passar também rapidamente pelo verso 2 e vamos nos ater mais hoje ao terceiro verso deste capítulo, tá bom? O primeiro verso nós temos Paulo se apresentando, são as credenciais do apóstolo Paulo. Então, versos 1 e 2, verso 1, Paulo fala, em primeiro lugar, dele, quem é ele, e ainda no primeiro verso, Paulo fala para quem que ele está escrevendo. Então, nesse primeiro verso, nós temos a nossa identidade, né? Quem nós somos, a nossa identidade, a identidade dos crentes, a identidade dos discípulos de Jesus. Então nós temos isso bem claro aqui neste primeiro verso. Então Paulo diz assim: Paulo, ele que está escrevendo, apóstolo de Cristo. E aí nós falamos apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então semana passada nós falamos um pouco dessa palavra apóstolo. O que é um apóstolo? O apóstolo, ele é um enviado. O apóstolo é um missionário. Um apóstolo é uma pessoa que foi chamada por Cristo, chamada por Jesus, é enviada por Jesus, recebe umas instruções, é enviado para fazer uma missão e depois ele volta para prestar relatório daquilo que ele fez. Então, na mente de Paulo, quando ele está dizendo, eu sou um apóstolo, ele está dizendo que ele foi chamado por Cristo, recebeu uma instrução de Jesus Cristo, foi enviado com uma missão, e ele precisa voltar e dizer por quem ele foi enviado, voltar e prestar um relatório.
Então esta que é a ideia de ser apóstolo aqui, né? Então nós vemos os apóstolos, os mais conhecidos são os 12 apóstolos, aqueles que foram chamados por Jesus. Então quando nós lemos lá do chamado, é isso que Jesus faz. Eles estão lá, Jesus chega, chama os 12, dá as instruções, envia eles para fazer a missão, e depois eles voltam a Jesus e dizem, e falam para Jesus: nós fizemos isso, aconteceu isso, nós fizemos aquilo, aconteceu aquilo. Então eles voltam e prestam um relatório. De uma certa forma, então, esta é a nossa identidade, né? Quem somos nós? Nós somos aqueles que foram chamados por Cristo, recebemos uma orientação, somos enviados e voltamos constantemente para prestar relatório da nossa vida àquele que nos foi enviado. Aquele que nos enviou, melhor dizendo. Então, nós não estamos no mundo a passeio. O crente é uma pessoa que está no mundo não a passeio, mas está no mundo com uma missão. O crente nós precisamos ter a consciência de que nós estamos nesse mundo, mas nós já fomos chamados por Cristo, recebemos a orientação, somos enviados e voltamos constantemente a Ele para dizer: olha, aquilo que a missão que eu fui determinado a fazer, eu estou fazendo, está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro. Então é isso que é ser um discípulo de Jesus, essa é a nossa identidade. E Paulo, já nesse primeiro momento, ele diz: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então essa expressão, vontade de Deus, ela é chave em toda essa epístola. Porque nessa epístola, o que nós vamos descobrir, lendo e estudando esta carta, é que Deus tem uma vontade. E a vontade dele está sendo realizada no mundo nesse momento, né? Então Paulo ele está dizendo: eu estou aqui pela vontade de Deus, porque Deus está realizando a sua vontade nesta hora, neste momento. Então, por exemplo, nós estamos aqui pela nossa vontade, mas acima de tudo nós estamos aqui pela vontade de Deus. Então, ele se inclui, ele se entende que a vida dele agora está debaixo da vontade de Deus. Onde ele estiver, onde ele está, aonde ele for, com quem ele conversar, tudo isso é a vontade de Deus se realizando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então essa é a identidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, ele está se identificando. Agora ele vai identificar os destinatários, quem ele está escrevendo, sendo esse também a nossa identidade. Então ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, né? Acredita-se que essa carta era uma carta circular, não era uma carta destinada especificamente à igreja de Éfeso, mas possivelmente ela foi destinada especificamente à igreja de Éfeso, e depois ela era uma instrução que deveria percorrer todas as igrejas, pelo menos as igrejas ali da Ásia Menor, né? Então, novamente a identidade. Paulo identifica os seus destinatários como santos e fiéis. Então, quem nós somos? Nós somos santos. E o que é ser santo? Ser santo é ser uma pessoa separada, né? Novamente a ideia do apóstolo, né? Porque o apóstolo é uma pessoa chamada separada. Ser santo significa isso também. Eu sou uma pessoa separada. E eu sou uma pessoa separada por Deus, separada do mundo, né? Ou seja, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Deus, e ao mesmo tempo eu sou fiel.
eu tenho uma fidelidade a quê? À vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus? Eu sou fiel a ela, a essa vontade de Deus. Então, Paulo identifica a igreja como pessoas santas e fiéis. Agora, prestem atenção, porque ele está dizendo que nós somos, a igreja, né? Ela é santa e fiel em Cristo Jesus. Em Cristo. Por quê? Porque por nós mesmos nós não podemos ser santos. Né? Por nós mesmos nós não podemos ser fiéis. Se todo o compromisso que nós assumimos, né, todas as promessas que nós fazemos, né? Hoje eu estava conversando com uma menina que eu estou fazendo estudo com ela, ela vai fazer a profissão de fé, né, por esses dias. Então eu estava conversando com ela, falou, o que vai acontecer? Você vai professar a sua fé. Professar a fé, fazer a pública profissão de fé é professar a fé. Aquilo que eu creio no coração, eu vou professar diante de todas as pessoas, da igreja e do mundo, me identificando, dizendo, olha, eu sou de Cristo. Esta é a fé que eu tenho. Eu creio em Cristo, creio em Deus Pai Criador, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio, e assim por diante. Eu vou professar a minha fé. E, ao mesmo tempo, eu vou assumir um compromisso. Eu vou prometer. Eu vou prometer ser o quê? Ser fiel. Eu vou prometer sustentar a igreja com a minha presença, sustentar a igreja com o meu testemunho, sustentar a igreja com a minha evangelizando outras pessoas, vou sustentar a igreja com os meus recursos e assim por diante. Então eu vou prometer que eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo, lógico. Vou fazer uma promessa. Eu. Só que quando nós vamos ver, o que acontece? Nós não temos condições de cumprir nenhuma vírgula daquilo que nós prometemos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, por isso que Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles são santos e fiéis em Cristo Jesus. Então não é na nossa força, não é na nossa capacidade. É em Cristo Jesus, nós estamos nele. E nele, então, nós somos santos, separados, nós somos aceitos por Deus Pai, e nós conseguimos cumprir, nós nos tornamos fiéis até a morte. Por isso que lá no livro de Apocalipse, qual é a promessa? A promessa é, sejam fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sejam fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí você pode ficar pensando, mas até a morte? Será que eu tenho condições? Não, nós não temos condições. Nós não temos condições. Mas em Cristo Jesus, nós temos então. Tá? Por isso que Paulo está dizendo, santos e fiéis em Cristo. E aí chegamos no versículo, fizemos essa recapitulação, chegamos no versículo 2. Versículo 2, então, nós temos a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, duas expressões que ele usa, quais são as duas? Graça e paz. Graça e paz. Então, no primeiro verso, nós temos a nossa identidade, é quem nós somos. Quem nós somos? Quem nós somos em Cristo. Chamados por Cristo, santos, fiéis em Cristo, tal. Essa é a nossa identidade. E no versículo 2, nós temos então o que nós temos. Versículo 1 é o que nós somos. Versículo 2 é o que nós temos. O que nós temos? Nós temos graça e paz. Graça e paz. Então, o que é graça? Graça, favor imerecido. Né? Favor imerecido. Graça, a ideia da palavra graça é ser um presente. É um presente. Né?
Eu sempre gosto de frisar isso. Então, os nossos filhos, as nossas filhas, a gente chega para o filho, para a filha e diz assim: olha, se você tirar boas notas nesse ano na escola, se você for obediente durante todo o ano, se você fizer tudo direitinho, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Exemplo. Né? Final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Eu pergunto, isso é presente? Não, não é presente. Porque você está recompensando a pessoa. Não há problema nenhum de você fazer isso. Né? Mas com essa atitude, com isso que você está falando, você está recompensando a pessoa por aquilo que ela fez. Né? A criança, né? O filho, a filha, enfim. Agora, se você chega no fim do ano e você dar a bicicleta para o seu filho, para a sua filha, no final do ano, e você diz assim: filho, filha, aqui está o presente. Tá aqui uma bicicleta. O filho ou a filha vai olhar e vai dizer assim: mas por que você está me dando a bicicleta? Ele vai dizer: estou te dando porque você não merece. Não merece. Ué, mas como é que eu vou receber sem merecer? Eu falei: não, porque é isso que é graça. A graça é isso. Você, então, receber uma coisa porque você não merece. Eu sempre brinco com as pessoas e digo assim: olha, eu estou te dando esse presente porque você não merece. Né? Porque esta aqui é a ideia da graça de Deus. Nós não merecemos, mas recebemos. A salvação é por graça. A salvação é por graça. Nós recebemos uma coisa e não merecemos. Então isto é muito legal. E aí, veja, você pode dizer: mas isso não vai ser um incentivo, né? Não, porque a graça, ela nos transforma. O conceito de graça, a ideia de graça na educação, ela é transformadora. Porque o filho, a filha, seja lá quem for, ele recebe aquilo é um impacto tão grande na vida dele, há tanta alegria, felicidade por aquilo, que ele vai fazer todas aquelas coisas que nós queríamos, né, com alegria, com satisfação. Porque meu pai, minha mãe, a pessoa que eu convivo, é uma pessoa graciosa. Então, é muito parecido, né, a ideia da graça com recompensa, mas ela é exatamente o contrário. Né? Então, a ideia de graça, então, Paulo está dizendo graça e paz. Né? E o que é paz? Paz é esse sentimento de vida serena, de vida que não tem vida sem faltar nada. É vida em que nós não sentimos falta, é a ideia melhor, é um sentimento de saciabilidade, é um sentimento de contentamento, né? Ou seja, falta muita coisa na sua vida? Sim, falta. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas, ao mesmo tempo, você diz assim: nada me falta. Quando você diz nada me falta, é que você, então, chegou a ter paz. Então, a ideia de paz é essa serenidade, essa ideia de nada nos faltar. Né? Então, por exemplo, Salmo 23, né, muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entendeu? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
isso é ter paz, né? Porque não há nenhuma angústia no coração, não há nenhum sentimento de que está faltando alguma coisa na nossa vida. Então você tem paz. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, né, a vocês graça e paz. Graça e paz. Né? A graça nos faz então, o sentimento de graça nos faz então, a ideia da graça nos faz então termos um coração humilde. Porque eu olho para as coisas que eu tenho, olha que beleza. Eu olho para as coisas que tenho e digo assim, o que tenho não mereço. O que tenho não mereço. É graça, tudo é graça. O que tenho não mereço. Então, isso me faz ter um coração grato. Grato. E, ao mesmo tempo, paz, eu digo assim, o que me falta, eu não preciso. Né? Como é a música lá do grupo, do Projeto Sola, né? O que me falta, eu não preciso. Né? Eu tenho, então, paz. A paz no coração me dá esse sentimento de saciabilidade, né? Plena. Então eu tenho um coração grato e eu tenho um coração sereno, tranquilo. Né? Mais uma vez, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta rápida para vocês, quero ver se vocês prestaram atenção na leitura do texto. Quantas vezes aparece nesses 2 versículos a palavra Cristo Jesus ou Jesus Cristo? Contaram? Rápido? 3 vezes, né? No versículo 1 e 2, 3 vezes. Isso mostra o quê? A centralidade o escrito de Paulo, ele é cristocêntrico, né? Ele vai ter Jesus Cristo no centro. Então, várias vezes ele vai repetir. Então, ele repete aí, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele pertence a Cristo Jesus. A igreja é santa e fiel em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós conseguimos ser santos e fiéis. E nós temos dele, de Jesus Cristo, de Deus Pai, mas de Jesus Cristo também, graça e paz. Né? É o que temos, então, dele. Nós pertencemos a ele, nós nele somos santos e fiéis, e dele nós recebemos graça e paz. A centralidade. Agora vamos seguir aqui ainda no versículo 2 ainda. Então, nós temos graça e paz, primeiro ou ao mesmo tempo de Deus nosso Pai. Ok? Então, nós temos de Deus nosso Pai. É uma pessoa. A segunda pessoa é de nosso e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui já são 2 pessoas. Deus Pai e Jesus Cristo, o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Né? Na nossa fé, na nossa crença, essas 2 pessoas não são 2 deuses, mas são um Deus só. 2 pessoas, um Deus só. Mas lá na frente, lá no versículo 13, nós vamos encontrar, nós não lemos, né, mas lá no versículo 13, nós vamos encontrar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ok? Nós vamos encontrar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, como que essas 2 pessoas são identificadas aí? Deus é o quê? Pai. E Jesus é o quê? Não, Jesus é o quê? No texto. Olhe para o texto e diz, Deus é... Não. Deus é Pai. Jesus é Senhor. Senhor. Então, são 2 características. 2 características. Uma significando Pai, significando família, proximidade. Então, quando a gente diz Deus é nosso Pai, nós estamos dizendo que Ele está próximo.
Ele está próximo da gente. Nós somos família dele. Ele é o nosso Pai. E quando ele diz Senhor Jesus, está falando da sua soberania, do seu governo, né? Do seu senhorio, do seu poder. Então, em Deus, nós temos tanto a proximidade, né, quanto o poder, o governo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Por isso que Jesus é o nosso Senhor e Deus é o nosso Pai, né? Então essas são as duas características aí que nós temos. Agora vamos para o versículo 3º, ok? Vamos para o versículo 3º. Então, bom, vamos lá, né? O texto diz assim, deixa eu ver se tem tempo. A gente daria para ler do verso 3º até o verso de número 14? Não sei se tem como colocar aí, Reinaldo. Se não tiver, então tem. Então, eu vou ler do verso 3º até o verso 14, para a gente entender todo esse texto, todo esse bloco, tá? É uma leitura bem densa. Não é uma leitura fácil, é uma leitura cheia de significado, mas nós precisamos ler ela bem. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir pedaço por pedaço, entendendo o que o apóstolo Paulo, nessa primeira leitura, pode ser causar um pouco de confusão na cabeça de vocês. Vocês ficarem pensando, o que Paulo está dizendo com tudo isso? Preste atenção nessa leitura. Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Cansou? Né? É uma leitura muito densa, né? A gente tem que ler com muito cuidado, entender cada parte. Porque senão a gente vai passar a vida toda lendo dessa forma que eu li, sem entender quase nada do que o apóstolo Paulo está falando. Porque são muitos termos que não são comuns a nós, mas todos os termos aqui têm um significado específico e formam um quadro, né, muito bonito. É como se a gente estivesse diante de um quebra-cabeça, né, e a gente olha para uma peça, a gente olha para outra peça e diz, mas isso aqui faz sentido? Então, quando a gente vai montando, né, a gente vai ver que vai formar um quadro bem bonito. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer dessa parte aí, do verso 3 até o verso 14, é que esse texto, ele no grego, ele forma um bloco só, é como se fosse uma frase só, é muito interessante. No grego, Paulo vai descrevendo e vai formando um bloco só. Em português, eles dividiram esse bloco, pontuaram e formaram como se fosse, formaram 3 parágrafos.
para a gente entender melhor esse texto, porque, como eu disse, ele é muito denso, né? Então, só para vocês entenderem, vocês podem olhar na sua Bíblia e procurar ver essa marcação. Do verso 3 ao verso 6, nós temos o propósito do Pai. Do verso 3 ao verso 6, nós temos o propósito do Pai. Do verso 7 ao verso 12, nós temos a redenção do Filho. E do verso 13 e 14, né, os dois últimos versos, nós temos o selo do Espírito Santo. Então, o propósito do Pai, a redenção do Filho e a redenção através do Filho, melhor dizendo, né, e o selo do Espírito Santo. Então, aqui nós temos a representação da Trindade. A Trindade agindo, as três pessoas da Trindade agindo poderosamente. Nós temos o Pai, verso 3, né? Bendito seja o Deus e Pai. Né? Então nós temos Deus e Pai, verso 3. No verso 6, vocês podem acompanhar aí, nós temos para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Né? No amado. O amado é Jesus. Ele é o amado do Pai, ele é o Filho amado do Pai. E no versículo 13, como vocês perceberam aí, né, 13 e 14, nós temos então, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, é um escrito que nós vemos então a ação trinitária de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tema desse bloco, que é muito, como eu já disse, é o tema todo da carta, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós temos no versículo 5, ok? Olha aí no versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 9, e nos revelou o ministério da sua, e nos revelou o mistério da sua vontade. E no versículo de número 11, nós temos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ok? Lembram-se que nós falamos no início? Primeiro verso, Paulo diz o quê? Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, Paulo ele está dizendo, eu estou aqui pela vontade de Deus, mas a vontade de Deus vai se realizar, vai aparecer várias vezes em toda essa carta. Porque Paulo está escrevendo essa carta para dizer qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Ok? Então fizemos assim mais uma coisinha desse texto que nós lemos. Existe um refrão, isso é como se fosse um hino, né? É um hino de louvor a Deus. E existe um refrão, é o refrão, né? Que separa ali as estrofes. Então nós vemos isso bem delimitado. Qual é o refrão? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua graça. Então, para o louvor, versículo de número 6, no finalzinho, aí, para o louvor da sua gloriosa graça. Termina o primeiro bloco, a primeira estrofe. Né? No versículo de número 12, a fim de nós temos o primeiro, esperamos em Cristo, a fim de que nós, versículo 12, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória, para o louvor da sua glória. E terminando esse bloco, finalzinho do versículo 14, para o louvor da sua glória. Então, é como se fosse, é um hino, em que nós temos estrofes, uma falando do Pai, outra falando do Filho, e outra falando do Espírito, e um refrão,
que repete para o louvor. Oi? É refrão que chama, né? Isso, é refrão. Não, estrofe e refrão. É isso? É isso, Priscila? É refrão, né? Refrão é sinônimo. É estrofe e refrão. Ok? Então nós temos esse... É um hino que nós temos estrofe e temos refrão. Igual quando a gente canta os hinos aqui na igreja, né? Então, essa é a composição. Isso faz com que dá uma esclarecida na nossa mente, né? Você começa a entender como funciona o texto. E aí facilita o seu entendimento. Agora vamos lá. Versículo 3. Fizemos esse apanhado geral. Vamos voltar no versículo de número 3, porque é a partir do versículo 3 que nós vamos começar a estudar esse texto aí. Versículo 3, podemos repetir juntos? Eu não sei se a gente pode falar a mesma versão aqui, todos nós juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gravou? Fecha o olho e diga agora, estou brincando, mas vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que vocês perceberam aí? Quem é Deus? Novamente, quem é Deus? Pai. Mas agora ele é pai de quem? Ele é pai de Jesus, né? No versículo anterior, versículo 12, ele é pai de quem? Ele é nosso pai. E no versículo 3, Paulo diz que ele é pai de quem? De Jesus, né? Então, Deus ele é pai de Jesus e ele é o nosso pai, né? Ele é o nosso pai. Agora, é a mesma coisa? Deus é pai de Jesus igual ele é pai da gente? Não é. Ele é pai de Jesus e ele é pai nosso e ele é o nosso pai, mas não é a mesma coisa. A forma como Deus é pai de Jesus não é a mesma forma que ele é pai da gente, né? Ele é pai de Jesus. Jesus é o filho, é o unigênito, é o único filho que ele tem. E como que ele é o nosso pai? Por adoção. Nós fomos adotados, né? Nós fomos adotados em Cristo Jesus. E quem é Jesus então nessa família agora? Ele é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho é Jesus, nessa família em que nós temos o mesmo pai. Bom, quem disse isso? Quem disse que Deus é pai de Jesus e é pai da gente? Foi o próprio Jesus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 20. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 17. Jesus diz assim, Jesus disse, não me segure, que foi no momento da ressurreição, do encontro dele com Maria Madalena, né? Ele diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então foi o próprio Jesus que disse isso. Ele disse que Deus é pai dele e ele é pai também nosso. E Jesus diz o quê? Que ele é o nosso irmão. Vá a meus irmãos, porque eu estou indo para o meu pai, o pai deles também. Então nós temos essa ideia, né?
Deus é nosso Pai e Pai de Jesus Cristo, mas no sentido diferente. O relacionamento entre Jesus e Deus é incomparável. Incomparável. Né? Eles vivem numa comunhão perfeita, numa koinonia, né? Numa comunhão. Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão. Eles vivem numa comunhão perfeita. Né? Só uma curiosidade. Estava lendo essa semana. Você sabe quantas vezes Jesus chama Deus de Pai no Evangelho de João? Não vão saber, né? Claro, né? Eu também não sabia, eu sei porque eu li. 122 vezes. 122 vezes Jesus chama Deus de Pai no Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João quer mostrar esta comunhão perfeita de um homem que está aqui, né? E quer mostrar que ele é o Filho de Deus realmente, que se encarnou, e que ele, junto com o Pai, são um, né? Mas que eles são duas pessoas que se relacionam perfeitamente. Por isso Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Então aqui nós temos a divindade de Jesus. Ele é o Filho único de Deus. Ele é o próprio Deus. Né? E por isso, ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Ok? Então, essas palavras têm esses... Então, essas palavras têm esse significado. Agora, vamos lá. Vamos seguir um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte, né? E nos abençoou com todas as bênçãos, quem está acompanhando aí? E nos abençoou com todas as bênçãos qualquer, todas as bênçãos espirituais. O que você acha que Paulo está querendo dizer com bênçãos espirituais? As bênçãos não são espirituais já por si só? Por que ele precisa dizer que as bênçãos são espirituais? Né? Porque existem bênçãos terrenas. E as bênçãos terrenas, elas são temporais. Elas são temporais. Por exemplo, você tem uma casa para morar. Isto é bênção ou não é? É bênção. Mas ela é uma bênção material. Por quê? Porque se ela pode ser destruída, ela pode ser desfeita, né? Ela não é eterna. Então, por isso, ela é bênção, mas ela é temporal. Então, aqui a ideia de bênção espirituais não quer dizer que uma coisa é bênção e outra não é bênção. O que Paulo está querendo dizer é que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, ou seja, com coisas que não são temporais. São coisas eternas. São coisas que não vão ficar aqui neste mundo, vão para além deste mundo. É toda esta realidade. O Antigo Testamento fala de muita bênção. O Antigo Testamento, é interessante isso. O Antigo Testamento fala de muita bênção temporal. E é por isso que muita gente confunde no dia de hoje que as pessoas falam das bênçãos temporais, mas não das bênçãos espirituais. E quais são as melhores? As bênçãos espirituais, é claro, porque elas são eternas, né? Então, se você vive em função das bênçãos materiais, você está buscando aquilo que é só daqui, aquilo que é temporal. Mas Paulo está dizendo que nós somos abençoados, né? Que nos abençoou
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então deu para entender? Espiritual tem relação com eterno, que não perece, que não fica aqui, mas que está aqui já, mas que é para toda a eternidade. Seguindo o texto para a gente terminar, e ele diz assim, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais. E agora? Agora complicou um pouquinho a nossa cabeça, né? Porque são bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Como que é isso? É no céu? Quem está dizendo que são regiões celestiais? Então, o que é essa? Que lugar é esse? Ou se isso é um lugar? Isso é um lugar? As regiões celestiais que Paulo está se referindo aqui é um lugar? Eu sei que acho que vocês nunca pensaram nisso. Que lugar é esse, né? Então vamos lá, rapidinho. Aí na própria carta aos Efésios, essa expressão região celestial, ela é uma expressão específica desta carta, tá? Ok? Então você tem aí, né? Nosso tempo aqui já estourou, mas rapidinho. Versículo de número, capítulo 1, Efésios, sempre Efésios agora, capítulo 1, versículo 20. 1:20. Você vai encontrar aí, ó. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Ok? Aqui fica melhor para a gente entender, né? É onde? É onde Cristo está assentado. Paulo está dizendo assim, nesse versículo 1:20, ele está dizendo, Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar nas regiões celestiais. Onde? Lá com Deus, lá com o Pai. Ele não disse que ia voltar para o Pai, então ele volta para o Pai e ele se assenta no trono. Ok? Aqui a gente vê, é o trono no céu. Jesus está lá no céu, reinando, sentado no trono, lá no céu, ok? Agora vamos para o capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo. Lá, quem ressuscitou foi Jesus, 1:20. Aqui ele está dizendo que nós fomos ressuscitados com Ele. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, nós não estamos sentados, quer dizer, eu estou em pé, mas vocês não estão sentados aí? Como é que vocês estão sentados com Cristo lá? Né? Então a gente começa a pensar assim, peraí, Paulo está falando de um lugar ou é um conceito? Né? Vamos para mais um versículo, versículo 3, versículo 10. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. Então nós temos, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Agora complicou mais ainda, né? Porque Paulo está dizendo que Deus, através da sua igreja, do seu povo, está nas regiões celestiais demonstrando o seu poder, a sua graça. Está dizendo, olha, aqui está o meu povo, e nas regiões celestiais ele está demonstrando a sua sabedoria a todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que poderes e autoridades são esses? Nas regiões celestiais. Aí a gente vai para o último versículo que nós vamos ler, que é o capítulo 6. Esse é um texto mais conhecido. Capítulo 6, versículo 10 a 12. Que nos diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ora, não pode ser o céu, então? Porque no céu não tem as forças do mal.
Como é que nós estamos lutando nas regiões celestiais contra as forças do mal, se é o céu? Né? Porque no céu não tem o mal, então como que nós... Então isso aqui, irmão, esse versículo, então, isso aqui é o que a gente usa para quê? Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que usar a própria Bíblia. Para a gente entender o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo, então? Paulo está dizendo que o termo refere-se àquele reino das realidades espirituais em que grandes forças do mal e do bem combatem, em que também Jesus Cristo está assentado soberanamente e nós simbolicamente nele. Deu para entender? Confundiu mais. É o reino da experiência espiritual, não um lugar físico, mas uma esfera de realidade e experiências espirituais. Aonde que é as regiões celestiais? É aqui, é agora. Aonde que é as regiões celestiais? É no céu, agora, nesse momento. Aonde que é as regiões celestiais? É todo lugar onde se dá a vida espiritual. Então não é um local físico, mas é uma realidade em que nós estamos envolvidos, mas que agora nós somos sempre vitoriosos. Por quê? Porque nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É toda a nossa vida, é este mundo. É este lugar onde nós estamos, em que Jesus reina, em que Jesus está sentado no trono, Ele reina, Ele é Senhor. E nós estamos nele. E reinamos também nessa batalha espiritual, então, que nós vivemos. Então, Paulo aqui está querendo, já nesse primeiro momento em que ele vai começar a descrever essa carta, no início deste hino, ele está dizendo, existe uma realidade espiritual. Não é visível aos nossos olhos. Nós não enxergamos, mas existe. Existe uma região celestial que já veio, que é o próprio reino de Deus, aqui na terra. E nós entramos nele. E nele, nesse reino, nós reinamos em Cristo Jesus, porque Ele reina. Ele está assentado no trono. É Jesus. Ele é Senhor. E nós, dentro desta realidade, vivemos, existimos, e lutamos, e estamos batalhando. Mas sem medo. Com toda a segurança de que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, em Cristo Jesus, nós temos tudo. Nada nos falta. Em Cristo Jesus, nós temos todo o poder. Nós reinamos com Ele. E é isto que nós estamos fazendo aqui na terra. Estamos no reino de Deus, aqui na terra, regiões celestiais. Nela, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, que essa mensagem seja uma realidade na sua vida. Isso é muito profundo. A gente tem que ir para casa meditando nisso. Quem eu sou? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo? Qual é a realidade deste mundo que eu ainda não estou percebendo? Como que se dá isso na minha vida? O que eu estou fazendo nele?
Eu estou percebendo isso? Ou eu estou vendo só as coisas materiais? Eu estou percebendo o mundo material, o mundo espiritual que está à minha volta? Eu estou entendendo que Jesus reina neste mundo espiritual? E que eu estou assentado com Ele? E que o poder de Deus, Criador, já está manifestando o tempo todo aqui na terra? Eu estou me percebendo dentro disso, né? Então é isto que Paulo vai chamar a atenção da igreja nesta carta, porque eles perderam a visão do mundo espiritual e começaram a se apegar às coisas materiais, né? Então vamos orar, vamos pedir para Deus falar isso ao nosso, aplicar bem isso ao nosso coração. Deixa eu ver se tem rapidamente alguma coisa aqui. Só um momento. Queria ver se eu... Ok? Vamos então orar, irmãos. Vamos colocar que Deus esteja abençoando sua vida, abençoando a sua família, que os nossos olhos sejam abertos para essa realidade que nós vivemos, né? Que é uma realidade espiritual. Não precisamos ter medo, não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar naquele que reina sobre todas as coisas, né? Estar realmente em paz com tudo, né? Ter esse sentimento da graça, das bênçãos que não são merecidas, né? Da graça, e tenhamos paz em nosso coração e saber que Deus, Jesus, é Senhor e que nós temos um Pai que cuida das nossas vidas e que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, que é todo o nosso mundo, que é toda a nossa realidade espiritual que nós vivemos.